Nesta aula vamos falar então sobre a convenção de esforços internos. Antes de chegarmos a esse ponto, vamos estabelecer uma espécie de raciocínio para perceber melhor o porquê de existir uma convenção de esforços internos. Ora bem, antes disto, é claro que precisamos de saber como trabalhar com os esforços externos, porque são estes que vão dar origem aos esforços internos. Vamos considerar então aqui este caso, temos uma barra que está apoiada em dois apoios e também tem uma força F, que é uma força externa, a ser solicitada e está a 3 metros do ponto A. Para estabelecermos este nosso raciocínio vai ser necessário calcular então todas as forças que estão aplicadas, podemos dizer, a este nosso corpo livre. A força F é uma força dada, então resta-nos calcular a reação no ponto A e a reação no ponto B. Para o efeito e para ser mais fácil perceber, vamos trabalhar com valores. Eu vou dizer que a força F é igual a 8 newtons. Então, para calcularmos a reação em A e a reação em B, vamos nos socorrer de duas equações. Sabendo que aqui o nosso sistema se encontra estático, vamos fazer um somatório de forças em Y vai ser igual a 0, o que implica que a reação em A mais a reação em B vai ser igual a 8. A segunda vai ser então uma equação de momentos. Podemos fazer que o somatório de momentos no ponto A vai ser igual a 0. E isto vai ficar, por exemplo, de um lado as forças que geram momentos positivos, por exemplo, 4 vezes RB, e depois do outro as que geram momentos negativos, então vai ficar braço vezes a força, que é 8. Destas equações vamos conseguir tirar que a reação em B equivale a 6 newtons e a reação em A equivale a 2 newtons. Ora bem, para já estivemos apenas a trabalhar com forças externas e vamos ver então o que é que são estes esforços internos. Como o nome indica, estes são os esforços / forças que estão a atuar no interior do material que está a ser solicitado então por forças externas. Estes esforços internos vão depender da secção que nós estamos a considerar, porque cada secção destas que, por exemplo, nós estamos a ver na animação vai ter o seu valor de esforço interno. E também vão depender naturalmente das solicitações externas, pois são estas que vão provocar na nossa estrutura então os esforços internos. Eu neste vídeo e também na minha série de mecânica de sólidos eu vou utilizar duas cores diferentes para representar estes dois tipos de forças. Para as forças externas vamos ter então a cor vermelha e para os esforços internos vamos ter então a cor azul. Podemos ainda estabelecer outras analogias, por exemplo, os esforços externos podemos dizer que vão estar associados ao movimento. Reparem que para nós estabelecermos aquelas relações de forças externas, nós dissemos que a nossa estrutura estava estática, ou seja, a ausência de movimento. Lá está a relação com o movimento. Os esforços internos vão estar, sobretudo, relacionados com a resistência do material em questão. Vamos ver, por exemplo, na nossa série de mecânica de sólidos que para as fórmulas que nós consideramos para avaliar a resistência de um dado material apenas utilizamos os esforços internos, se bem que vamos ter sempre ter em consideração a atuação dos esforços externos, pois estes provêm das solicitações externas. De uma maneira geral, como indica a animação, vão existir esforços em todas as direções e também estes esforços vão ser tanto forças como momentos. Para entender bem o conceito, vamos, por exemplo, considerar apenas o plano 2D e que vão aparecer apenas esforços na direção Y, forças na direção Y, esforços em termos de forças na direção X e depois um esforço em termos de momento na direção Z. Para simplificar ainda mais a explicação, porque aqui eu não quero que vocês saibam como calcular os esforços internos, mas sim o meu objetivo é perceber de onde é que nasce a convenção. Para isso vamos apenas considerar então os esforços internos que atuam na direção Y. Para isso vou considerar, por exemplo, a secção para x igual a 2 metros. E reparem, o que eu vou fazer vai ser cortar, então vamos avaliar as duas metades que ficam. Como disse, vamos apenas considerar as forças em Y. Ora bem, vamos arbitrar estes esforços em ambas as metades
como um sentido positivo, considerando na mesma o sistema de eixos normal. Ora bem, feitas as contas, e estes esforços vão-se calcular também por somatórios de forças, é como se neste caso também se tratasse de uma força externa, porque nós meio que dividimos o corpo e agora temos dois diferentes corpos livres. Isto aqui já são conceitos de mecânica 1. Reparem que deste lado me deu o esforço transverso para x igual a 2 é menos 2 newtons, e deste deu-me que é igual a 2 newtons. Ora bem, uma coisa que faz sentido é que o módulo deu igual e que o sentido deu diferente, então nós vimos aqui este lado e metemos o sentido correto. Reparem que eles deram com valores iguais de módulo, mas sentidos contrários. Porquê? Porque se nós fôssemos a juntar isto outra vez, aquele pedaço tinha que estar em equilíbrio, por isso é que estas forças se anulam entre si. Contudo, não vão deixar de afetar a resistência do material, porque o que nos interessa aqui é o valor destas forças, o valor deste esforço interno. A pergunta que se põe agora é qual é que é o valor do esforço interno, se é um valor positivo ou um valor negativo. Isto vai depender da maneira como nós vamos arbitrar o sentido deste esforço interno V. Por exemplo, se eu de início tivesse arbitado que ele tinha este valor assim para baixo, então isto ficaria assim aqui com um menos, e aqui depois das contas, isto aqui passava a mais, isto aqui passava a mais, ou seja, obtínhamos então que o valor de V, que o que nos interessa é o valor do V, daria-nos um esforço interno positivo. Contudo, se eu orbitar ao contrário, por exemplo, este aqui fica para cima e este aqui fica para baixo, isso é uma coisa que nós sabemos, é que eles vão ter que ter sentidos opostos, então aqui ficaria um mais, voltava aqui o nosso menos, então tínhamos negativo, e aqui a mesma coisa, isto aqui passava a menos, e depois resultaria no final então o valor de menos 2 newtons. Ora bem, passava aqui a menos 2 newtons e tínhamos o valor de V, o valor que nos interessa do esforço interno, seria negativo. Daí a necessidade que surgiu da comunidade de engenharia convencionar qual é que é o sentido correto para arbitrar estes esforços. Ora bem, se cortarmos uma secção e ainda virmos a parte da esquerda, ou seja, a parte da direita desaparece, foi convencionado que o sentido positivo dos esforços internos é como se fosse o sentido positivo de um sistema de eixo normal, considerado ali como conseguimos ver na animação. No caso contrário, se virmos a parte direita do material e retiramos a parte esquerda, vai ficar então o contrário daquilo que vimos no caso anterior. Assim surge a convenção para o sentido positivo dos esforços internos, que no caso de ser 2D é como mostra a figura, e no caso de ser 3D é a mesma coisa, só acrescentamos então os esforços que faltam. Esta é a convenção que vamos utilizar para resolver os exercícios e também analisar os mais diversos problemas, e todas as fórmulas que nós tivermos em que incluírem esforços internos vão estar de acordo com esta convenção. É tudo por este vídeo, espero que tenham aprendido mais uma coisa e até à próxima e obrigado.